Olá, filhotes! Tudo beleza? O filme que vamos assistir após a intro é Primavera, da série Silly Symphony de 1929. O curta foi o terceiro lançado nos cinemas da série Silly Symphony e o primeiro de uma quadrilogia de curtas-metragens que homenageiam as estações do ano, sendo os outros verão, outono, inverno e depois fizeram um curta-metragem adicional chamado Noite. Carl Stalling, que era o diretor musical da Disney naquela época, para criar essa quadrilogia de curtas homenageando as estações, se inspirou nos musicais de Hollywood daquele tempo, onde os atores cantavam, dançavam, mas sem ter uma história muito bem clara, muito bem definida, já que o objetivo era mostrar o filme sincronizando com música, que naquela época era uma grande novidade. Então os musicais não faziam muito sentido, era só uma sequência de danças intermináveis para mostrar essa nova tecnologia. Tudo era sincronizado com a música, e todos os movimentos na tela dependiam dela. E isso era perfeito para animação. E também para treinar os artistas da Disney em novas técnicas de animação e buscar evoluir essa arte. Se quiser saber mais como foi a criação da Silly Symphony, é só clicar no vídeo, aqui em cima no card, que vai te levar para um episódio anterior da sessão Linkut. Mesmo que Primavera possa parecer um curta meio tosquinho ou uma animação meio esquisita para os dias de hoje, na época deve ter causado um efeito incrível na plateia, pois era uma novidade, além do curta ter sido muito elogiado pela crítica daquele tempo. E a animação de borracha, que basicamente é o personagem se esticando, comprimindo de novo, tirando partes do corpo e formando letras ou formando objetos, uma animação com um estilo mais cômico e cartunesco, ainda era muito popular com o público. Mas logo essa tendência vai diminuir, principalmente quando a Silly Symphony começa a ser produzida em Technicolor, e o Walt Disney e sua equipe vão focar mais em animações realistas, com uma história mais profunda, com personagens mais bem embasados, o bonzinho, o malzinho, uma história com começo, meio e fim, apesar de ainda manter aquele estilo fofinho, carismático, que basicamente virou o estilo de desenho Disney. Então eles criaram um estilo próprio de animação. E também podemos fazer um paralelo entre Primavera e Flores e Árvores, um curta da Silly Symphony que foi lançado em 1932 e foi o primeiro curta Technicolor dos Estados Unidos. No caso, Technicolor de 3 tiras, que possibilitava uma riqueza maior de cores. Mas o curta-metragem também mostrava flores dançando, árvores dançando, porém com uma narrativa, com uma história mais clara, com o personagem bonzinho, com o personagem malzinho. Então era uma profundidade diferente que não existia no Primavera. Não era somente uma sequência de várias danças cômicas, o que mostra como essa temática de flores dançando vai ser popular tanto na Disney como também em outros estúdios, ou dar vida para objetos inanimados, por exemplo, brinquedos, bolachas e por aí vai. Aliás, o curta-metragem mostra também um sapo, que se parece muito com o personagem Flip the Frog, que Ub Iwerks, que era animador da Disney na época, co-criador do Mickey Mouse, co-criador da Silly Symphony, ele iria criar esse personagem no ano seguinte, quando saísse da Disney para fundar o seu próprio estúdio. E esse sapo estreou no curta Fiddlesticks, de 1930. Então, com certeza, Ub Iwerks já estava ali imaginando um personagem próprio e já estava testando as suas ideias ali nessas primeiras Silly Symphonies, sem que o Walt Disney percebesse. Primavera fez uma participação especial em um outro filme da Disney, no longa-metragem animado 101 Dálmatas, de 1961, onde nós vemos uma cena em que os dálmatas estão fugindo dos seus raptores enquanto eles assistem uma TV, que está exibindo esse curta antigo. Primavera foi exibido algumas vezes na TV
E nessas reexibições, os créditos iniciais e finais foram refeitos, num molde mais genérico, mais neutro, apagando os créditos da antiga distribuidora da Disney, que era a Columbia Pictures, e os créditos de outras pessoas envolvidas com a produção, como Ubbi Wireks e Corey Stelling. Essa versão padrão e genérica que a Disney fazia, infelizmente, fez com que muitos curtas-metragens perdessem os seus títulos originais, e que às vezes eram obras de arte. Os títulos originais de Primavera, infelizmente, não foram mais encontrados. Porém, recentemente, Steve Stanchfield, da Thunderbeam Animation, reencontrou os títulos finais desse curta-metragem e postou na sua coluna semanal do site Cartoon Research. Inclusive, é um site que eu recomendo para todo mundo, porque todo dia tem matérias muito legais e muito bacana sobre a história da animação. Então eu aproveitei essa descoberta dos títulos finais originais do curta e coloquei nessa versão para a gente poder assistir aqui na sessão do Incult, encerrando o curta como originalmente ele foi pensado. Bem, agora vamos ao curta! Não esqueça de ativar as legendas para ver a tradução e no final comenta o que você achou e também dê novas sugestões para futuros episódios. Muito obrigado pela audiência e desejo uma boa sessão!